Prato preferido, prato que você mais gosta, prato que você menos gosta, ou melhor dizendo, prato saudável. O que é o prato saudável? E a nutricionista Valéria Arruda Mortara é que poderá nos dizer que prato saudável é esse, se eu não estou muito afim de comer aquilo que você recomenda. É complicado, né? E eu acho, Mafalda, que essa que é a educação alimentar. É como que eu vou conciliar as minhas vontades, porque a gente tem vontade de comer lasanha, a gente tem vontade de comer coxinha, a gente tem vontade, né? Com a saúde. É tudo uma questão de fazer o prato saudável. Existe, cada um tem o seu prato saudável. Mas nós como temos... é que a gente pode elaborar esse prato saudável? Então, eu vou dar um prato saudável genérico, certo? É lógico que cada um vai ter as suas especificidades, mas se você fizer isso aqui, já vai ajudar muito a vida de todo mundo. Tá. Então, aqui nós temos um prato que tá vazio. Aí não é saudável. E esse prato vazio, você faz o que nele? Quando eu vou me servir, na hora que eu vou me servir, a primeira coisa é o seguinte: o legal é você comer um prato. Então você já tem a consciência não repita. Que você não vai repetir. Então não fica bancando hipócrita. Fala assim, eu vou botar só um pouquinho. Aí depois você volta lá e fala assim, eu botei só um pouquinho, então eu vou botar mais um pouquinho. Aí você perde a noção de quanto que você comeu. Então no prato saudável você vai comer um prato só e você vai dividi-lo da seguinte maneira. Segura aí pra mim. Você vai fazer imaginariamente, claro, porque senão você vai comer tinta. Você vai dividir o seu prato em 3 partes. A parte maior é onde vai a carne, o arroz e o feijão? Espertinha. Não? Claro que não. Se a gente vivesse lá, antigamente a parte maior seria essa, porque são os alimentos que dão energia. Hoje tem controle remoto, carro parado na porta, né? Ninguém gasta energia, então esse aqui é o lado menos calórico. Aqui é o lado das saladas. Aqui é salada. E quando eu falo salada, eu não falo só folha. Qualquer verdura e qualquer legume. Então você pode botar aqui chuchu, abobrinha, cenoura, cabotiá, alface, brócolis, tudo o que você quiser. Almeirão. É muito importante que sempre tenha folhas, porque a folha é a que tem menos caloria. Então a folha dá uma baixada na caloria total do prato. Quando a gente pensa nesse prato, como se fosse... Quando eu tenho criança, posso estender um pouco a explicação? Quando eu tenho criança, eu falo para as crianças que comida é que nem roupa, né? Então, roupa a gente tem calça, blusa e sapato, certo? Você não pode sair com 5 calças e sem nenhuma blusa. Você não pode sair com 4 sapatos e sem nenhuma calça. Então a gente tem que comer de tudo e na proporção correta, né? Na dimensão certa. Tá. Aí aqui então é a salada, aí essas 2 divisões ficaram para o carboidrato e para a proteína. Vamos traduzir isso. O que é o carboidrato? O carboidrato é o amido, é a farinha, é o arroz, é a batata, é a mandioca, é a farofa, né? É o macarrão, é todo aquele alimento que vai te dar energia. É o alimento que a gente tem na cabeça que ele é um alimento que engorda. Ele é um alimento que engorda porque ele é um alimento fonte de energia e nós estamos gastando muito pouca energia. Só por isso? É só por isso que ele engorda. Tá. Né? O César Cielo come 6 pratos de macarrão no almoço e não engorda. Porque ele gasta. Né? Me fala uma coisa, aonde vai o arroz e feijão? Então, o arroz está aqui. O feijão é proteína. Então você pode até jogar o seu feijão em cima do arroz. Mas o feijão ele entra nesta turma aqui. Então o feijão e a carne vão ocupar este espaço aqui. Carne, ovo, peixe, frango. Por que o feijão está aqui? Porque o feijão é uma fonte de proteína vegetal. E quando eu falo feijão, lentilha, grão de bico, soja, né? Tudo que nasce dentro de uma ervilha, de uma vagem, pode entrar aqui. E eu posso colocar esse grão de bico, essa ervilha, essa soja na salada? Você vai contar ela como proteína. Você pode até fazer sob a forma de salada.
mas ele não é salada. Então, se você fizer uma salada de grão de bico, só vai contar na sua salada aqui o tomate que você picou ali, a cebola, o alface que tem embaixo. O grão de bico é proteína. Então, às vezes, tem umas coisas que tem o nome equivocado de salada, né? Você fala assim, eu comi uma salada de maionese. Uma salada de maionese é feita de batata. Batata é carboidrato, não é salada. Né? Então, quando eu falo salada, eu tô falando salada feita com legumes ou verduras. Pode até ter uma frutinha enfeitando, pode ter um pouquinho, uma castanhinha ou não sei o que, mas ela é basicamente verdura e legume. Então, se você comer isso aqui é um prato para uma pessoa que não gasta, uma pessoa que vive numa cidade grande, não gasta muita energia, não é atleta, nem nada disso. Esse é o prato equilibrado para esta pessoa. Almoço e jantar. Tá, mas aí nesse prato que você fez e que você montou, que tem a mandioca, tem a salada. Tem a salada, tem o arroz e o feijão. Então, o que aconteceu naquele dia? Eu tinha cozinhado uma mandioca para comer com a carne moída, porque de noite ia ter escondidinho, né? Então, eu adoro mandioca cozida. Eu não queria deixar de comer mandioca cozida, mas eu ia comer o arroz e feijão. Então, o que eu faço? Eu mantenho a proporção, mas eu diminuo o arroz e coloco a mandioca ali no lugar, né? Então, pode tudo. Vamos pensar assim, nesse prato aqui, independente daquelas imagens que a gente tem. Uma pizza, por exemplo. Hoje é jantar de sexta-feira, vamos pedir uma pizza. O que tem na pizza, na base da pizza? É o quê? É carboidrato, que é a massa. Claro. A cobertura da pizza é queijo, ou linguiça, ou o que seja, que é proteína. O que falta? A salada. Então, o que eu falo para o meu paciente quando ele vem aqui no consultório e ele gosta de pizza? Eu não vou falar para ele parar de comer pizza. Isso não é educação alimentar, isso é regime. Regime daqui a pouco acaba, porque você não aguenta ficar. Verdade. Entendeu? Então, o que é reeducação alimentar? Reeducação alimentar é assim, olha, vocês liguem para a pizza e enquanto a pizza não chega, todo mundo come uma salada. Prepara a salada. Come uma salada enquanto a pizza não vem. Aí você vai ter a proporção. Isso é se alimentar como prato preferido e saudável.